Olá, tudo bom? Seja bem-vindo ao estudo bíblico que dessa semana vai ser feito de uma forma diferente. É uma conversa que nós vamos fazer e, primeiro de tudo, eu vou deixar para o pastor aqui do lado se apresentar, dizer quem ele é e de onde que ele está vindo para conversar com a gente em primeiro lugar. Pastor? Boa tarde a todos, um prazer estar aqui no Rio de Janeiro novamente. Sou o pastor Rafael Fernando Fo, missionário do Projeto Aliança. Estive aqui no Distrito Rio de Janeiro em 2019 como estagiário em Duque de Caxias e hoje retorno para trazer umas visitas e umas conversas sobre a missão da igreja a nível internacional por meio do Projeto Aliança. É isso daí. E a gente vai conversar um pouquinho sobre missão, sobre como que a igreja tem trabalhado missão. E muito as pessoas pensam, inclusive, né, que a nossa igreja não tem trabalho missionário, que ela não faz trabalho missionário. Entretanto, a gente entende, né, o final do livro de Mateus ali tem aquela orientação de Jesus, portanto, ide, pregai, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a reconhecer todas as coisas que vos tenho mandado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E como que nós, como igreja, estamos encarando tudo isso que está incluído ali? Então nós vamos bater um papinho aqui. E primeiro, pastor, da onde que você vem? Porque você não é panamenho. Da onde que você vem? Eu sou natural da cidade de Schroeder, Santa Catarina, distrito nordeste catarinense da IELB. Pois é, e você foi para o Panamá. Conta em primeiro lugar para a gente como que foi essa ida para lá, como que foi o processo para ser um pastor em missão. Sempre gostei muito da questão da missão da igreja e campos missionários, cidades grandes, de trabalhar em cidade grande, apesar de vir de uma cidade pequena, ali de Santa Catarina. Em 2019 eu gostei muito do trabalho no Rio de Janeiro como estagiário, num campo missionário que é Rio de Janeiro. Tive um trabalho muito legal também junto à Casa Cruzeiro aqui no Rio, com o projeto aí da Casa Cruzeiro. E voltando para o 6º ano de seminário, veio a questão da pandemia, tudo fechado. Estávamos até preocupados se ia ter chamado para todos ou não naquele ano e como que ia ser. E a LCMS veio então com um pedido para a IELB que estava buscando pastores para campo missionários e teria 5 chamados para pastores para irem à missão internacional. Nesses países estava Panamá, Guatemala, República Dominicana, África do Sul, Etiópia e outros países da África também. E eu coloquei o meu nome à disposição, então, nas entrevistas e para sair do Brasil e encarar esse projeto missionário junto com a LCMS. Isso daí. Só esclarecendo, a LCMS é a igreja luterana, a igreja irmã, a nossa igreja, só que com sede nos Estados Unidos. Eles, na verdade, fundaram a IELB através de missão também, né? Teve pastor que veio de lá para os Estados Unidos e hoje toda a igreja luterana aqui é fruto de um trabalho missionário. E de modo muito semelhante, então, o pastor aqui foi enviado ao Panamá e agora ele vai contar um pouquinho do desafio que foi ali para a gente quando ele chega lá, né? Qual foi as primeiras impressões assim de como que foi começar o trabalho? Bem, a primeira impressão do campo missionário no Panamá foi olhar que era uma região difícil porque era plantação de igreja desde o zero. Tinha no passado acontecido um trabalho evangelístico no país, mas 8 das igrejas que tinham, todas estavam fechadas. Então, quando eu cheguei no Panamá, me entregaram as chaves da propriedade, me deram a opção de visitar as propriedades que a igreja tinha e estava tudo fechado e avaliar qual que seria a melhor para começar um trabalho de missão no Panamá, plantando igreja desde o zero novamente. E dentro das propriedades fechadas, então eu escolhi a propriedade de Los Andes por causa da logística da cidade grande. É uma igreja que estava fechada, precisava ter um trabalho na comunidade novamente, mas a comunidade oferecia que do lado da igreja tem um centro esportivo, tem um shopping perto da igreja,
Tem a estação do metrô, que facilita a chegada das pessoas à igreja, a estação dos ônibus está ali na frente da igreja. Então, para um trabalho de plantação de igreja com as comunidades vizinhas também, era uma propriedade muito interessante de começar um trabalho onde você vai ter que conhecer pessoas de comunidades para vincular com o trabalho a longo prazo, com evangelização, com a questão da catequeses e começando uma dinâmica de igreja com as pessoas da comunidade. Muito legal. Pastor, como que começa um trabalho de evangelização? Como que se aborda pessoas para começar? Na prática, eu sempre gosto do quesito de sair e conhecer pessoas e fazer amizades. Não gosto muito do evangelismo pragmático de só entregar em panfletos evangelísticos, senão que criar uma amizade com as pessoas, conhecer, conversar, ver os problemas que passam, os problemas da sociedade, ter uma confiança das pessoas da comunidade contigo que possam falar com você. E quando essas pessoas estão num momento de confiança, fazer programas evangelísticos. Gosto muito de um programa de estudos bíblicos de 15, 20 minutos que eu tenho, que são encontros com Jesus, que trazem muito o que é na perspectiva contemporânea nos nossos encontros com Jesus, com questões que passaram com Jesus mesmo, de Jesus encontrar Zaqueu. Qual que era o modo de vida de Zaqueu? Um cobrador de impostos que tinha seus atos de corrupções, mas quando encontrou Jesus mudou de vida. E todavia temos essas pessoas na comunidade que têm pequenas questões corruptas, normalmente, como dizem no Rio, malandro é malandro, mané é mané, então faz parte da vida das pessoas e biblicamente trazemos um enfoque o que é estar no caminho da cruz de Cristo, caminho da salvação, de graça e misericórdia de Deus. Interessante isso. E eu estava conversando antes com o pastor aqui, antes da gente começar a gravar o vídeo propriamente, e eu perguntei se as pessoas eram receptivas à palavra. E eu achei interessante que ele falou sobre pessoas estarem machucadas um pouco e ficam meio prevenidas quando se fala de igreja, porque as pessoas já vêm um pouco machucadas da sua experiência. Pastor, pode comentar um pouquinho para a gente o que deixa essas pessoas machucadas? Dentro da experiência da plantação de igreja e de levar a teologia da cruz para as pessoas, no contexto contemporâneo, as pessoas estão muito machucadas porque realidade do Panamá é um país 99% católico, só que é um católico não praticante e que, no fundo, não conhece a sua própria teologia católica. E por sempre achar que aquela liturgia católica que às vezes apresentam é só para o dia que é o batismo ou a confirmação, ou quando vai pro velório de um amigo, porque em outros momentos não vai, é algo pragmático e que não tem vida. E buscam outras igrejas que são normalmente as pentecostais, neopentecostais, e hoje tem até as de parede preta que são um show. Só que essas igrejas não trazem também uma teologia da cruz que conforte as pessoas. Trazem teologia da glória, teologia da prosperidade, e quando essas pessoas veem que só estão perdendo dinheiro porque é uma pressão muito grande para ter ofertas ou dízimos, ficam machucadas com escutar qualquer coisa da Bíblia, porque há já um pressuposto, um preconceito que todas as igrejas só querem o dinheiro das pessoas. Não tem nada mais que isso que as igrejas fazem hoje em dia. Então as pessoas vêm assim machucadas de querer conversar previamente ou de querer fazer parte de uma igreja, de uma comunidade cristã, justamente por estarem machucadas com estes quesitos da teologia da prosperidade que machucou eles em momentos difíceis, muitas vezes. E conseguindo a confiança dessas pessoas, com o tempo, dedicação de acompanhar essas pessoas, vemos que a teologia da cruz é fundamental, conforta as pessoas, a teologia da cruz realmente, o evangelismo a partir da justificação pela fé feita nessas comunidades e na sociedade, transforma a vida das pessoas a verem o conforto que é viver na misericórdia e graça do Senhor Jesus Cristo.
Isso que eu acho muito interessante, porque realmente essa realidade não é diferente, porque é lá no Panamá e não é aqui. Isso está acontecendo em todas as partes, né, em todos os países. Existe um evangelho que é pregado de um jeito falsificado, que é pregado apenas com prosperidade, com vai dar tudo certo, com vai dar tudo bem, com confissão positiva, como se isso fosse a fé verdadeira. E, na verdade, isso machuca as pessoas. Elas colocam a esperança delas naquilo e saem machucadas. O evangelho de verdade, ele é diferente. Ele realmente restaura, sem que isso precisa ser só afago na alma. E isso é muito bom. Mas agora tem aquela questão, nós temos uma boa palavra para pregar. Nós temos um evangelho que prega realmente a centralidade de Jesus, da sua obra, mas falta aquela questão, né? Como que as pessoas vão ter acesso a essa mensagem? O pastor já começou a falar sobre isso, falou sobre amizade como uma chave para chegar, para conversar com as pessoas, mas como instituição e como igreja a gente tem outras facilidades de agregar gente perto. E aí vem os projetos sociais também, que o pastor ele falou um pouquinho comigo, e eu vou pedir para ele contar, então, dessas estratégias de missão, como que ele tem desenvolvido, ou falar um pouquinho dos projetos, que eu fiquei até meio zonzo de ver o tanto de projeto que ele faz, mas ele vai conversar um pouquinho para a gente sobre os projetos que a igreja no Panamá, então, tem desenvolvido. Pastor, conta para a gente. Na plantação de igreja, na congregação de Los Andes, onde que tive o prazer de plantar uma igreja desde o zero, atualmente temos vários projetos e começamos a desenvolver projetos olhando as crianças. Então, na igreja hoje tem um curso de pintura em tela acrílico e aquarela, que são liderados por uma diaconisa e mais 2 professoras de artes que são voluntárias na igreja. E junto com o curso de pintura, temos 1 hora também de escola bíblica todos os sábados. Isso acontece todo sábado de 4 da tarde até 6 da noite, o projeto com as crianças. Começamos ali em 2022 recebendo 5 crianças e, pela graça de Deus, hoje já temos um grupo de 30 a 35 crianças por sábado ali participando do projeto na igreja. Bênção de Deus. Desde as primeiras crianças, também já vincula uma continuidade na igreja que começa o projeto com atender os adolescentes e jovens. E agora temos um projeto de encontro de jovens, quinzenal, a cada 15 dias, e participamos muito com passeios em ambientes turísticos da cidade para involucrar também os jovens com o evangelismo com materiais da Hora Luterana do Panamá. Temos ali um diálogo com os jovens, um estudo assim que agrada aos jovens, e involucramos os jovens numa comunhão saudável na igreja com torneios de FIFA, PlayStation, torneios de ping-pong, jogos de futebol, passeios de mountain bike, bicicleta na cidade, e assim temos um grupo hoje também de jovens, de 20 a 25 jovens que participam com nós na igreja. Muito legal. Outro projeto que com o tempo se criou foi o de mulheres, Mulher Virtuosa, o nome ali não é Liga de Servas, senão um encontro de mulheres na igreja. E esse encontro de mulheres na igreja também surge com anseios das mulheres quererem falar e dialogar com outras mulheres sobre problemas da sociedade, muitas vezes. E ali damos o suporte de... As diaconisas da igreja acompanham no diálogo das mulheres, as mulheres fazem suas apresentações ou questões que querem conversar, e os pastores vêm como aquele suporte final de trazer uma mensagem de conforto ou acompanhamento espiritual, deixando mais um encontro de mulheres, onde as mulheres participam no programa a cada 15 dias, e é meio que publicado não como só encontro de mulheres, mas um curso de mulher virtuosa na igreja, que tem início e fim. Tendo início e fim, se as outras mulheres animam para vamos fazer esse curso na igreja no próximo semestre, e tem vínculos de outras mulheres sempre entrando nesse programa com nós, e oferecemos com a participação de
cada 6 meses participou de todos os encontros na igreja, fazemos um curso de ação de graças, um certificado dos temas bíblicos estudados, as apresentações, e assim sempre involucramos para uma nova série de cursos para os próximos meses. Estamos finalizando agora em dezembro esse semestre e já planificando uma divulgação na comunidade e também no meio das redes sociais da Hora Luterana do Panamá para involucrar mais mulheres da sociedade no nosso próximo semestre, no 2026. Muito legal. Só por base, assim, quantos dias na semana a igreja está trabalhando entre culto e projetos? Entre culto e projetos, se eu tiro o meu dia de folga, que é segunda-feira, a igreja está aberta e disponível de terças a domingo. Normalmente sexta, sábado e domingo os projetos principais com trabalho à comunidade mesmo, e terça, quarta e quinta estou no meu gabinete pastoral e atendendo pessoas que fazem curso de teologia bíblica, um curso de 75 lições que eu tenho como introdução ao conhecimento bíblico, antes de começar um curso de profissão de fé ou catecismo com as pessoas na comunidade. É um primeiro contato para essas pessoas machucadas do Evangelho da Prosperidade, para sentir o conforto de que essa igreja ensina a Bíblia, não ensina outra coisa a não ser Bíblia. Então, ali, durante a semana, tenho várias horas de ou aulas online ou presenciais, conforme a comodidade de cada pessoa a estar presente na igreja. Também atendo agora o curso das diaconisas, junto com o Seminário Concórdia El Reformador de República Dominicana. Tenho no Panamá 6 diaconisas que estão no curso, e eu sou o coordenador delas agora, com a Igreja do Panamá. Um estudante a pré-seminário temos no Panamá, esperamos que siga, não pare só no pré-seminário. E, bom, falamos em diaconisas, né? Qual que é a função da diaconia? É parecida com a do pastor? Qual que é a diferença? A diaconia, ela é muito importante porque é o apoio do pastor, o braço direito do pastor. Dentro da identidade diaconal, a gente traz a questão de que cada pessoa tem a sua identidade batismal em Cristo. Dentro desta identidade batismal, temos o chamado pastoral, o chamado ali para a administração da palavra, sacramentos, e do lado do pastor, então, tem o chamado diaconal das pessoas que servem a Deus nos atos de misericórdia. Então, as diaconisas estão ali como mão direita do pastor, trabalhando na ação social, evangelismo, educação das crianças, dando este suporte também com visitação que não seja na área de confissão e absolvição, mas visitas gerais como participação da igreja nas dificuldades das pessoas em suas casas e trazendo uma agenda de visitação de prioridade para o pastor. Como temos muito trabalho na plantação de igreja, então meio que elas nos ajudam a ter uma organização e um contato com todas as pessoas da comunidade. Se dependesse só do pastor ali, o serviço não teria assim tantas possibilidades. Se dependesse só do pastor, o pastor atualmente precisaria de um dia de 48 horas, que está difícil às vezes de ter tempo. Eu acho que é interessante a gente falar isso também, porque uma das questões é que as pessoas acham que a missão é uma coisa que pertence só à figura do pastor, né? E acha que só ele tem a incumbência de compartilhar o evangelho, de falar. E aí a gente começou a falar sobre diáconos, que também são pessoas que ajudam nessa obra. Existem outros cooperadores também, além dos diáconos? Além dos diáconos, tenho as professoras de escola bíblica, das professoras voluntárias do curso de pintura, tenho
uns 2 jovens voluntários que são como líderes do programa de jovens, que trabalham a conversação com os jovens. E tenho mais voluntários da própria igreja hoje involucrada no evangelismo, que são voluntários também na Hora Luterana do Panamá, como a equipe voluntária da Hora Luterana do Panamá para o evangelismo. Então, esses voluntários da igreja conseguem muitos contatos para a igreja a partir dos programas da Hora Luterana também. Um vínculo de oficina de missão Hora Luterana com a igreja, um crescimento mútuo. Isso é legal. Então vamos lá, perguntas bem objetivas agora. Para ser pastor, eu preciso ter um chamado específico para isso? Tenho chamado divino, mas esse chamado e o dom do ministério pastoral, vamos trabalhando com tempo e estudo, porque esse chamado pastoral que a gente assume nada mais é do que o chamado que já vem desde o nosso batismo e vamos trabalhando uma vida de fé. E às vezes tem pessoas que não querem a responsabilidade do chamado pastoral, o líder pastoral, mas são pessoas que podem ser bons líderes e evangelistas na igreja. E assim vamos trabalhando esse essa era o questão ponto com que eu o queria tempo. perguntar agora, né? Para ser cooperador na obra da missão, eu não preciso de um chamado específico, eu preciso de um curso para ser um cooperador na missão. Para ser o cooperador na missão, há cursos de evangelismo, como o próprio curso de diaconia, que te formam nesse quesito de apoiar os trabalhos da congregação. Tem um pastor que está no Panamá hoje, ele é chileno, e ele começou o seu curso de pastorado, quando ele me contou, quando ainda era uma extensão da educação do seminário da Argentina no Chile. Só que ele sempre foi músico e trabalhava com projetos de música nas escolas luteranas de Chile, e disse que ele nunca vai ser pastor, mas vai estudar teologia para estar mais ciente da educação cristão que provém da história do luteranismo e da base da teologia da cruz. Só que com os tempos de estudo não ficou com a promessa inicial que nunca ia ser pastor. Hoje é o pastor que trabalha comigo ali no Panamá. Bênção de Deus. O pastor estava falando que quando ele começou o trabalho dele, as primeiras reuniões eram numa salinha só, não era no templo mesmo, porque era uma fundação, né, de uma igreja, um trabalho novo, então precisava de um espaço pequeno. Como que está a questão do espaço hoje, dali no lugar onde você se instalou? Bem, primeiramente, o espaço pequeno é bom para começar uma plantação de igrejas, porque espaço grande com poucas pessoas assusta as pessoas que visitam. Então, melhor trabalhar com espaço pequeno. E também não foi possível abrir espaço grande de vez ali na plantação de igreja de Los Andes, porque o santuário foi entregue como um depósito de lixo para mim. Então, vamos começar a limpar os espaços menores, o que vai ser utilizável, e com o crescimento e a chegada das pessoas, vamos habilitando os outros espaços novamente. Hoje, depois de 4 anos, saímos já de um status de missão. Em março desse ano, a missão de Los Andes e a plantação de igreja foi reconhecida como congregação formada da Igreja Luterana do Panamá, com o nome de Igreja Luterana Castilho Fuerte, fundada, então, neste ano como congregação no dia 10 de maio. Bênção de Deus, bênção de Deus. Começou, então, com membros igual a 0, né, no começo? Igual a 0, e na contagem de confirmados tenho 37 em 4 anos e 3 crianças batizadas que são, assim, da igreja. E aguardando que todas as nossas crianças e jovens que participam continuem entrando numa aula de catecismos, profissão de fé e siga o crescimento da igreja. Isso é uma coisa interessante, né? Para quem vem de uma congregação grande, ouve falar de um número desse, parece que não é tanto, mas fundar uma congregação, começar um trabalho, é realmente outro ritmo, né? E isso é muito grande, ver o trabalho tanto que ele está agora, para fundar a congregação, começar, é muita coisa, é muito trabalho.
E aí eu queria fazer uma outra pergunta também. Começar um trabalho do zero quer dizer que está num lugar onde as pessoas não têm a menor ideia do que é uma igreja luterana. Fala o nome luterano, as pessoas não veem nada na cabeça delas a respeito daquilo. Então a gente faz o quê? Faz uma abordagem dizendo eu sou luterano e começa a falar por aí. Como é que a gente trabalha se a gente quiser conversar com alguém que nunca ouviu falar esse nome? Esse é o ponto legal da missão, que como o Brasil, igreja que já tem mais de 100 anos de fundação, uma história de luteranismo que vem da LCMS, que está ali mais de 125 anos só de missão, fora como sino da igreja nos Estados Unidos. Quando chegamos no campo missionário, realmente, que é a igreja luterana, porque ou conhece a igreja católica ou as evangélicas, que aí tem todos os ramos do pentecostalismo, neopentecostalismo, mas e igreja luterana? Que bicho é esse, né? É cristão? Muitas vezes perguntam, e esse é o ponto, essa é a igreja cristã. E apresentar o cristianismo tal qual é da teologia da cruz é importante. Porque o conhecimento de igreja que tem, ou é de uma igreja católica que tudo tem que ser pago. Sim. Que eu já perdi a conta de quantas vezes eu conheci pessoas que bateram ali, pastor, nessa igreja, parece igreja católica porque você também veste talar, mas quanto custa para fazer o batismo da minha filha? E se assusta quando eu disse, não, nessa igreja não custa nada, é estudar a Bíblia. Mas não vai ter nenhum valor para batizar? Não, não cobramos por batismo. E ali é naturalizado nesse quesito que tudo é cobrado na igreja católica. Sim. E na igreja pentecostal tudo depende da retribuição. Se você dá, tem uma bênção para ti. Agora, se você não dá, a bênção é menor ou nenhuma. Então, as pessoas vêm machucadas e lhe encantam descobrir o Evangelho de Cristo, a misericórdia de Deus, a justificação da graça, da fé. E assim, com o tempo, vão aprendendo a história do luteranismo também, com as conversações que a gente vai tendo. Não é trazer a história do luteranismo de início, mas a explicação do Evangelho e por que do nome Igreja Luterana a partir de umas conversas históricas, quando já temos uma confiança com as pessoas na comunidade. Muito legal perguntar isso, porque na região sul do Brasil, realmente falar que é luterano não é muito novidade, as pessoas estão um pouco mais acostumadas a ouvir o nome lá. Mas se a gente sai dali, aqui mesmo do Rio de Janeiro, tirando um certo grupo de pessoas, a maioria não tem a menor ideia e fica tentando também classificar, né? Mas é católico ou é protestante? Porque na cabeça das pessoas tem que encaixar em alguma das duas categorias ali. E aí a pessoa vê a igreja luterana e fica tentando entender o que é aquilo, né? Até igual o pastor falou, quando eu contei para o meu pai que eu tinha saído da igreja que eu era antes e que agora eu estava na igreja luterana, a primeira pergunta que ele fez foi realmente se era uma igreja cristã. Né? Não veio nada na cabeça assim, de referência, de já ouvir falar, conheço, né? E depois, isso acaba acontecendo com muita gente, né? Vem visitar e porque alguém conhecido a pessoa vai na curiosidade para descobrir o que é aquela igreja e acaba sendo assim. Eu acho que isso é muito bacana, a gente conversar e falar sobre missão, justamente porque nós vemos muitos lugares, e acho que o pastor deve ter sentido também os efeitos disso, em que missão é pregada como resultado numérico. Quanto mais almas para Jesus, melhor. E aí qualquer estratégia de arrebanhar as pessoas está valendo, só que elas saem machucadas porque são arrebanhadas, mas não são cuidadas ali. A estratégia que a igreja luterana adota é uma estratégia mais de discipulado, né, pastor? Ela é mais a presença pastoral ali junto no dia a dia, no cuidado, no ensino cristão. E eu achei muito legal o que o pastor falou sobre ter as lições ali, são várias lições, antes mesmo da pessoa fazer uma profissão de fé e tudo mais,
para ela conhecer primeiro o que é a igreja, para ter esse tratamento de sair machucado de outro lugar, né? E isso eu acho que é interessante, isso é cuidado, né? A nossa ênfase tem sido muito em crescer, mas crescer com cuidado pastoral de verdade. Enfim, eu queria deixar aqui um espaço para o pastor assim, comentar o que acha que é mais interessante que a gente não tenha falado ainda ao longo da conversa, algo que seja, não sei, ou perspectiva de futuro, ou alguma coisa que seja curiosa que a gente não tenha falado. Queria deixar um espaço aberto agora para o pastor comentar ali. Espaço aberto, assim, Igreja Luterana do Panamá mesmo, estamos com uma plantação de igreja agora feita em Los Andes e a perspectiva de futuro. Precisamos cada vez de mais missionários, não só pastores, mas diáconos e missionários que possam nos ajudar em projetos específicos, como dando curso de inglês, cursos de música, para ter um movimento também na igreja com âmbitos sociais e problemas sociais que tem nas igrejas nossas. Âmbito de futuro, tem uma propriedade fechada no Panamá. Espero que agora, quando eu regresse em dezembro, janeiro, tenha uma visita de um doutor em evangelismo que vai me acompanhar a conhecer um pouco melhor o bairro onde está essa propriedade, e estamos planejando realmente plantar mais uma igreja. E precisamos de pessoas, estamos em busca de mais ajuda aí para a missão, não só para Panamá, mas para toda a América Latina e no mundo. Temos projetos missionários muito bons em outros países. Na América Latina, estamos em 12 países com projeto Aliança e Missão. E no mundo, temos que fazer a conta, mas é Europa, Ásia e África. África, que é o continente que mais cresce o luteranismo. Mais pessoas, né, se convertem e se fazem membros de igrejas luteranas na África. No último ano foi mais de 1 milhão de membros luteranos novos em África, então está muito forte o crescimento do luteranismo ali no continente africano. E estamos assim, a missão de Cristo, conforme aquilo que confessamos no 3º artigo do Credo Apostólico. No final é predicar a palavra, oferecer palavra e sacramento, mas a conversão e os números não dependem de mim como pastor ou pessoa. Tudo é ação do Espírito Santo, como o Espírito Santo me chamou, me congregou, me iluminou, sou apenas a voz da palavra de Deus mesma, escrita pela Bíblia, que é anunciada e que vai chamar, congregar e iluminar outras pessoas no mundo e fazer parte da Igreja de Cristo Jesus. Amém, amém. Pastor, agradeço muito o testemunho que tem sido dado ali da Igreja do Panamá e que agora as pessoas vão poder conhecer também por esse estudo. Também fica aquele convite, né? Jesus, quando ele entrega a nós essa missão do Evangelho também, ele faz de cada um de nós um pequeno missionário também. Nós podemos fazer como pastor aqui, deixar o próprio país e ir para longe, ou a gente pode compartilhar a palavra de Deus também com aquele colega que trabalha ali do lado da gente, na mesa do lado e tudo mais. Para tudo isso, existe um tempo, existe um preparo, e aí conversa também com o seu pastor, ou se eu for o seu pastor, conversa comigo, para a gente também olhar juntos como a gente pode fazer isso da melhor maneira. É uma alegria a gente poder ter essa conversa aqui, né, saber que Projeto Aliança tem esse nome porque nós não somos uma igreja isolada, né? Nós somos uma igreja que faz parte de uma comunidade que abrange muitas igrejas ao redor do mundo com a mesma confissão de fé, com o mesmo fundamento, que estamos trabalhando em cooperação, porque nós reconhecemos que somos um só dentro desse corpo de Cristo, que é a igreja indivisa. Pastor, muito obrigado então. Obrigado a você. Deus abençoe. Eu vou dar a volta porque pausar o vídeo agora é manual. E é isso então, muito obrigado. E pausando aqui.